curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma quarta-feira de live. Sejam muito bem-vindos, mais uma quarta-feira que a gente vem trazer conhecimentos técnicos, um pouco da vivência cirúrgica, uma introdução aí do que é os cursos da cirurgia Anclivepa. Meu nome é Wallace Fernandes, sou médico veterinário, especializado em cirurgia, me formei em 2020 na EMB Morumbi, fiz o aprimoramento na Anclivepa, na unidade da Zona Sul, e também fiz a especialização em cirurgia aqui na casa. Além de diversos cursos, monitorias também, então tem aí toda uma base nessa instituição que eu tenho um apego muito forte. Meu Instagram está aqui para vocês, então quem quiser seguir, quiser mandar alguma mensagem, seja sempre muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre nosectomia em felinos, quando a gente indica esse procedimento, tá? Então, trouxe uma aula introdutória sobre alguns aspectos, para a gente conversar bastante aí sobre alguns casos específicos. Então, começando pelo que é a nosectomia, né? Ela é a remoção da parte ali de narina do paciente, tá? Em relação à anatomia, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que ter conhecimento, principalmente para saber se essa técnica é indicada para o nosso paciente ou não, tá? Então, em relação à anatomia, a gente tem as narinas, tá? Que é a parte externa, a principal parte que a gente conhece. Em divisão das duas narinas, a gente tem o septo nasal, tá? O palato duro e o palato mole, que compreende já uma estrutura mais interna dessa cavidade oral e nasal. Ele faz essa separação das cavidades orais e nasais, tá? É um aspecto muito importante porque ele releva também para a gente se essa cirurgia é indicada ou não, tá? Com relação ao comprometimento delas. As conchas nasais,
que é toda a parte que faz a adaptação da temperatura do ar que o paciente respira, tá? Tanto o inspiratório quanto o expiratório. Então, quando inspira, vai passar ali pelas conchas nasais e vai fazer toda uma adaptação para que esse ar entre pelo trato respiratório, chegue até os pulmões e quando for eliminado, que também tenha essa adaptação. O órgão vômero-nasal nos felinos, que é bem importante, tá? Ele é uma estrutura que corresponde à produção de uma questão de feromônios e é muito associado com o relaxamento do paciente, tá? Uma curiosidade é que hoje em dia existem alguns produtos que imitam esses feromônios para que a gente possa utilizar ali durante uma consulta, durante uma manipulação e, consequentemente, acalmar esse paciente durante o procedimento ou qualquer coisa que a gente vai realizar. Então, como eu comentei, a anosectomia nada mais é do que a ressecção do plano nasal do paciente, tá? Ela é muito comum em felinos com carcinoma de células camosas ou também conhecido como carcinoma espinocelular. Ela pode ser realizada de uma forma total ou parcial, dependendo do acometimento dessas estruturas, e não é raro a gente ter que associar cirurgias reconstrutivas, tá? Parte de face, a gente tem que pensar que a gente tem ali um tecido de derme um pouco mais justo, um pouco mais restrito, então, dependendo da margem que eu vou retirar, eu tenho que associar a cirurgia reconstrutiva para que eu possa ter o adequado fechamento dessa derme e não fique ali uma lesão aberta. Trouxe para vocês também alguns tumores comuns de plano nasal, relatado em alguns trabalhos, tá? Apesar de a gente fazer essa cirurgia comumente por carcinomas, tá? A literatura ela traz alguns tipos tumorais um pouco antes dos carcinomas, tá? Como, por exemplo, o linfoma estreonodal. Tá? O linfoma ele é um tumor, um câncer, né, que está ali sendo desenvolvido em células do linfonodo. Então, comumente a gente encontra ele nos gânglios linfonodais, mas também posso ter a apresentação fora desses gânglios, tá? Porque o linfonodo ele faz toda uma questão de drenagem do organismo e ali eu tenho essas células circulando pelo organismo do paciente a todo momento. Então, pode acontecer também alguma lesão nesse plano nasal por conta de linfoma. O adenocarcinoma, tá, que é ali um outro tipo histológico de tumor, também vem ali antes dos carcinomas, segundo alguns trabalhos, e também mais comum em felinos. É importante ressaltar que os tumores de plano nasal, eles são de baixa incidência, compreendem a 1% dos tipos tumorais, né, dos quadros oncológicos dos pacientes, mas que dentre esses, os linfomas e os adenocarcinomas são os mais comuns. O carcinoma é o que a gente costuma pegar na rotina, tá? Principalmente carcinoma de células camosas. Normalmente está associado aí a algumas características desse felino que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E os sarcomas, tá? Os sarcomas também podem acontecer em diversas partes do organismo e também pode acontecer em face, tá? Não que necessariamente esses tumores eles se originam ou que têm alguma característica restrita ao plano nasal, mas são tumores que são frequentes e que podem acontecer ali na região e, consequentemente, afetar o nosso paciente. Com relação às características dos tumores de plano nasal, muitas vezes esses tumores eles são de caráter maligno, tá? Todos esses tumores que eu trouxe para vocês, eles são malignos, tem ali uma agressividade, tem uma questão de evolução um pouco mais rápida, tá? Então a gente tem que sempre ter isso em mente quando a gente recebe um paciente com um tumor em plano nasal, tá? Isso vai delimitar todo o meu planejamento, vai definir quais os próximos passos, com qual urgência eu vou operar esse paciente. Então a gente tem que sempre saber sobre essa incidência de tumores malignos e benignos para que eu possa ali saber o timing do meu procedimento cirúrgico. São tumores que costumam ser mais infiltrativos, tá? A gente tem duas características tumorais, muitas vezes tumores ou que eles fazem metástase à distância ou que eles são mais infiltrativos, ou seja, eles começam a destruir ali partes mais profundas da região.
Então ele começa a acometer também não só a narina, mas o tecido profundo, as estruturas que eu comentei com vocês, toda a parte óssea. Então a gente também tem que definir o nosso planejamento cirúrgico pensando nisso, porque quanto mais eu demoro, mais infiltrado esse tumor se torna, e aí mais alta a chance de eu não conseguir controlar essa doença e ter uma remissão dela. Esses pacientes, segundo os estudos, eles apresentam um óbito muito mais rápido do que metástase à distância, tá? Se a gente parar para pensar, a parte de plano nasal é uma parte essencial, porque é o que vai carregar oxigênio para o organismo, então eu faço toda a captação do oxigênio e as células se encarregam de levar o oxigênio para o organismo, fazendo toda a questão da manutenção do organismo. Então, a partir do momento que eu tenho comprometimento dessa parte de plano nasal, que eu tenho ali uma captação e expelir esse ar de maior dificuldade, esse paciente começa a ter algumas alterações e, consequentemente, ele pode vir a óbito. E outra característica são as metástases, tá? Como a gente fala muitas vezes de tumores malignos, a gente tem que pensar que ele tem uma característica de metástase, seja local ou à distância. A gente pode ter metástase pulmonar, metástase em linfonodos, então a gente tem que sempre estar atento a isso, porque isso vai definir também o meu planejamento cirúrgico e também se o caso ainda é cirúrgico ou não. Falando um pouquinho sobre epidemiologia e predisposição, tá? Normalmente acontece em animais de meia idade, então ali girando em torno de 6 a 10 anos, um paciente mais adulto, beirando o idoso, tá? Então, se eu tenho um paciente um pouco mais jovem, eu tenho que pensar em outras possibilidades tumorais, não que seja impossível, mas a questão da idade já me leva ali a uma possibilidade diagnóstica diferente para a triagem desse caso. Animais de pelagem branca, tá? Então, comumente esses tumores eles aparecem em animais de pelagem branca, ou seja, aquela pelagem que não tem muita pigmentação, e em regiões em que eu tenho um menor volume de pelos, tá? Então, normalmente face, ponta de orelha, narina, essas regiões que eu não tenho muita pelagem, ou que essa pelagem é um pouco mais clara. Consequentemente, o sol também tem um fator predisponente aí, e aí são pacientes que fazem toda uma captação desses raios de uma forma diferente e essas células acabam mutando e gerando um tumor. A queratose actínica, ela é uma lesão que a gente considera muitas vezes pré-cancerígena, tá? Então ela começa ali com algumas casquinhas, crostas, que o tutor relata pra gente, e ali eu tenho que pensar também nisso e começar a me preocupar para poder fazer o tratamento, ou se não já indicar a cirurgia para esse paciente, dependendo de como tá essas lesões. Existem estudos que relatam sobre doenças imunossupressoras predisporem também ao aparecimento desses tumores, principalmente a FeLV, tá? A FeLV, ela é uma doença que faz todo um comprometimento do sistema imune do paciente, e quando isso acontece, eu tenho doenças associadas infecciosas ou outras causas, e também ele pode gerar alguns tumores, tá? O linfoma é uma dessas doenças, então se eu recebo um paciente FeLV positivo, eu tenho que me preocupar o que esse paciente pode apresentar e orientar o tutor a sempre estar avaliando esse paciente em casa, acompanhando a qualquer alteração, trazer ao veterinário para que a gente possa fazer o diagnóstico quanto antes e tratar esse paciente. Com relação a sinais e sintomas, então a gente tem que pensar na destruição de toda essa parte facial do paciente, que vai justificar todos os sintomas que ele vai apresentar. Como eu tenho a destruição celular dessa cavidade nasal, muitas vezes são pacientes que apresentam epistaxe, então sangramento nasal ali, tá? Conforme as células da região vão se destruindo, é uma região muito vascularizada, então o sangramento ele é bastante comum, tá? Muitas vezes são lesões ulceradas também, então às vezes tem uma lesão ali que tem um sangramento porque esse tecido é mais friável, mais sensível, e aí por isso justifica o sangramento. Como a gente pensa em plano nasal, espirros são muito frequentes, então qualquer coisa ali que gere um processo inflamatório ou infeccioso, isso vai irritar a mucosa e consequentemente vai ocasionar espirros nos nossos pacientes. O aumento de volume pode ser na narina em si ou até internamente, então muitas vezes ou eu vou perceber um aumento de volume na narina ou
na parte do plano nasal, ali na cavidade nasal, um aumento de volume que eu não vou saber até realizar os exames qual é a origem dele. O estertor, que é um ruído respiratório, tá? Ele pode acontecer por conta do comprometimento respiratório desse paciente, então tem alguma coisa causando uma dificuldade na passagem do ar, ou até mesmo por comprometimento pulmonar, então eu tenho essa respiração mais ruidosa, mais dificultosa ali, que me leva a acreditar no diagnóstico também desse paciente, associado aos outros sinais também. A dispneia, por conta justamente dessa dificuldade respiratória, então esse paciente ele tem uma obstrução parcial ou total desse trato respiratório e ali ele vai ter uma respiração mais dificultosa, tá? Então é um paciente que tem cansaço fácil, que respira de boca aberta muitas vezes porque ele não consegue fazer a captação do ar adequadamente pelas narinas, então ele começa a compensar essa respiração de outras formas. E também podemos ter secreções nasais, seja inflamatória ou infecciosa, por conta de todas essas alterações, ela predispõe a toda essa cavidade nasal ficar mais sensível e, consequentemente, ter uma proliferação bacteriana ou uma inflamação exacerbada e ocasionar essas secreções. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que pensar nos exames a serem realizados, tá? A gente tem exames de padrão ouro e exames básicos de triagem, que podem ali fechar o diagnóstico ou não desse paciente. Quando a gente fala do exame mais básico para diagnóstico, a gente comenta sobre a citologia, tá? Que pode ser realizada de diversas formas. Seja a citologia aspirativa, onde eu vou puncionar ali aquela lesão para captar as células e colocar na lâmina, para que o patologista possa ver essas células. A citologia por SWAB ou até mesmo escarificação, onde eu vou captar essas células através de um SWAB, para colocar na lâmina e também verificar quais tipos de células. É bem importante a gente sempre pensar que, quando eu tenho um paciente desses, principalmente devido a casos mais crônicos, eu já tenho uma inflamação, uma infecção um pouco mais importante, então muitas vezes tratar essa lesão um pouco antes com antibiótico, anti-inflamatório, o que for necessário no momento, vai me ajudar a realizar esse exame e, consequentemente, ter uma triagem melhor do paciente. A rinoscopia, que é uma modalidade da endoscopia, tá? Principalmente se forem lesões mais internas da narina, ela acaba auxiliando para eu ver quão comprometido está esse trato nasal e eles conseguem coletar também biópsias, amostras dessas lesões para que eu possa encaminhar para histopatológico e aí sim eu vou ter um diagnóstico totalmente fechado porque ele já vai me dar o tipo histológico desse tumor. E a radiografia, ela é utilizada para a gente poder ver ali a extensão dessa lesão, comprometimento de tecidos adjacentes. Então, tem uma lesão na narina, mas ela só está restrita à narina. Isso que a gente tem que pensar também para o planejamento cirúrgico, porque ali eu vou avaliar se eu tenho que fazer uma cirurgia mais invasiva, se a anosectomia ela é indicada, se ela vai ser satisfatória para esse paciente, tá? Então, são exames que são bem importantes tanto para planejamento cirúrgico e para a gente conversar com o tutor ali sobre o quadro ser mais paliativo ou se eu ainda tenho a chance de remissão dessa doença. Ainda falando sobre diagnóstico, a gente tem também a biópsia incisional, então recebi esse paciente, a citologia deu inconclusiva, repeti a citologia, continua vindo inconclusiva, tratei com antibiótico, anti-inflamatório e não está chegando em algum possível diagnóstico. A biópsia incisional ela vem para esses casos, então eu vou tirar ali fragmentos, semelhante à endoscopia, né, à rinoscopia, só que normalmente eu realizo essa biópsia em tumores mais externos, restritos à narina. Então eu vou remover esse fragmento, encaminhar para o histopatológico e aí ele vai me falar, é um tumor, é benigno, é maligno, tem uma agressividade um pouco mais alta, tudo isso é bem importante para a gente poder ter uma avaliação pré-cirúrgica também. A tomografia, que é um exame padrão ouro, então ela dá toda a definição de acometimento dessas estruturas, o quão destruído está essa parte de cavidade nasal, se eu já tenho invasão em cavidade oral por conta ali do palato duro, palato mole, parte óssea também, tudo isso é bem interessante a tomografia, não é um exame que muitas vezes é acessível ao tutor, mas os tutores que conseguem realizar é ótimo. Também pensamos em culturas, tá? Tanto fúngica, bacteriana, porque são diagnósticos diferenciais também, tá? Não necessariamente porque eu tenho uma lesão que ela parece ser um tumor, é um tumor. Então,
o diagnóstico, a avaliação completa desse paciente é muito importante. Isso também pode auxiliar, porque se eu tenho alguma infecção, alguma secreção um pouquinho mais importante, eu consigo tratar, saber a qual antibiótico esse paciente responde e ali, consequentemente, ter uma menor contaminação durante a cirurgia. E quando a gente fala de diagnósticos diferenciais, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo o que parece é, tá? Muitas vezes a gente tem alguma lesão que algum colega encaminha para a gente como um tumor, encaminha para uma cirurgia, mas a gente tem que avaliar esse paciente e fazer os exames adequadamente para que eu tenha realmente a indicação desse paciente, tá? Se eu mexer ali nessa narina sem ter um diagnóstico, eu posso estar indicando uma cirurgia para um caso que não é indicado, tá? Ou que às vezes eu vou comprometer mais ainda esse paciente. É o caso da criptococose e da esporotricose, muitas vezes, tá? São doenças fúngicas que acometem gatos na parte de plano nasal, muitas vezes. Então, pensando em criptococose, eu tenho algumas características, esse tumor, esse aumento de volume em aspecto de nariz de palhaço, que é descrito em literatura. Muitas vezes confundido com um tumor. Se fosse um gato branco, muito provavelmente seria ali diagnosticado como um carcinoma de células escamosas, mas que a gente tem que fazer realmente toda a avaliação desse paciente para que eu possa indicar a cirurgia para os pacientes que vão se beneficiar dela. E aqui uma foto de um paciente com esporotricose, tá? Esse já é um paciente de pelagem um pouco mais clara, pode ser um carcinoma de células escamosas a princípio, mas eu tenho que principalmente fazer ali uma citologia, uma cultura fúngica para saber se não pode ser esporotricose, tá? É muito importante que a gente realize essas culturas fúngicas de lesões em gatos, tá? Porque aí eu vou saber se esse gato tem alguma outra alteração ou se pode ser a esporotricose, tá? O pessoal da dermato sempre indica para qualquer lesão, então muito importante. Uma diferença da esporotricose para os tumores de plano nasal é que normalmente essas lesões elas vão estar mais disseminadas, porém a gente nunca tem como ter certeza. Então realizem a citologia, realizem a cultura fúngica para que a gente possa ter informação e a indicação e o tratamento adequado para esses pacientes, tá? Ainda um pouquinho menos comum ou talvez menos diagnosticado, doenças inflamatórias infecciosas, tá? Então, tudo que acaba lesionando ali pode gerar uma cicatrização exacerbada, um aumento de volume, então bem importante a gente realizar os exames para que a gente possa descartar, às vezes, doenças inflamatórias ou infecciosas, tá? A rinoscopia ajuda bastante nisso, porque eles vão fazer a biópsia, vão fazer as culturas também, vão fazer toda a captação desses materiais para que eu possa descartar essas alterações. E aí a gente também chega num ponto em que não tenho margem cirúrgica. O que eu faço? Tá? Comentem também no vídeo sobre o que vocês normalmente realizam com esses pacientes, quais as condutas de vocês, tá? Para que a gente possa aí ter um bate-papo bem legal sobre esses casos, tá? Quando eu tenho um paciente já com uma lesão um pouco mais agressiva, eu tenho que fazer a avaliação do quadro do paciente, tá? Então, ver ali se realmente esse nódulo está restrito a uma parte mais superficial, se ele está mais interno, se eu tenho ali uma margem cirúrgica adequada, porque isso vai me caracterizar se essa cirurgia ela é realizada de uma forma curativa ou paliativa, tá? Quando a gente tem uma cirurgia curativa, a gente pensa na remissão da doença. Quando a gente tem uma cirurgia paliativa, a gente pensa em conforto e qualidade de vida do paciente, tá? Então isso diferencia bastante, porque a gente consegue falar para o tutor, essa é uma cirurgia paliativa, para diminuir os sintomas, dar mais conforto para esse paciente, a fim de ali ter uma sobrevida, mesmo que curta, mas com qualidade. E a gente tem que ter essa avaliação também, porque se eu tenho uma destruição muito importante de parte mais profunda do plano nasal, eu posso ter que indicar uma maxilectomia, que é uma cirurgia mais agressiva, onde eu tiro a parte óssea da maxila, né, dessa ossatura superior da cavidade oral, em conjunto com o plano nasal, por conta de agressividade ou expansão desse tumor. A gente também tem que conversar muito sobre as linfadenectomias, tá? É uma técnica cirúrgica que ela está sendo cada vez mais indicada nas cirurgias oncológicas.
ela faz uma diferenciação no tratamento desse paciente, no pós-operatório, em quais os próximos passos após a cirurgia, principalmente para saber se esse paciente ele tem que fazer algum acompanhamento com exames de imagem, uma avaliação periódica, ou se é um paciente que eu vou ter que caminhar para um especialista oncológico, tá? Para poder fazer uma terapia complementar para que eu evite que esse tumor volte recidive. Então, é uma avaliação prognóstica, isso eu consigo falar com o tutor também, então eu vou falar para esse tutor, o tumor não estava só localizado na região nasal, já tinha células se espalhando para os linfonodos, então prognóstico um pouco mais reservado, vamos ter que tomar alguns cuidados, fazer alguns tratamentos complementares também. A gente tem que sempre pensar em questão de linfonodo regional, tá? Pensando no plano nasal, a gente tem o linfonodo mandibular, aqui localizado bem abaixo da mandíbula, tá? É um linfonodo que a gente tira de eleição, mas que a gente tem que se atentar porque pode não ser o linfonodo que vai me dar essa avaliação adequada, tá? É importante também a gente, se possível, realizar a linfografia, porque ela vai me definir qual o linfonodo que está drenando ali essa lesão, tá? Porque eu posso ter uma lesão na narina, mas não ser o linfonodo mandibular que está drenando ele. Às vezes o cervical ou o parotídeo, essa avaliação é bem importante porque se eu vou pelo linfonodo regional, às vezes vem um diagnóstico que não tinha metástase no linfonodo, mas eu só não diagnostiquei adequadamente, tá? Então, com o auxílio de técnicas de imagem ou até mesmo durante a cirurgia, eu consigo corar esses linfonodos, tá? Através de radiografia contrastada também, usando esses corantes, para saber exatamente qual linfonodo que está drenando aquela região. Ou se de repente eu tenho mais de um linfonodo drenando essa região, para que eu possa remover eles e, consequentemente, remover também um foco de tumor. Vou apresentar para vocês alguns casos, tá? Durante a minha residência e durante a minha rotina cirúrgica. O branco ele é um felino de 8 anos, tá? Um macho castrado. Ele tem essa pelagem mais clara, tinha acesso à rua, uma exposição mais exacerbada ao sol. Quando ele chegou para a gente, ele já tinha um diagnóstico de carcinoma de células camosas há 2 meses anterior, tá? O colega realizou uma biópsia ali dessa lesão e acabou indicando a cirurgia para esse paciente, só que o tutor infelizmente não conseguiu dar continuidade e ele resolveu procurar o serviço do hospital público, tá? No histopatológico que foi realizado em colega, era um carcinoma de células camosas de moderada diferenciação, então um pouquinho mais exacerbado. Ele apresentava nas consultas mais sinais respiratórios, então os espirros, sangramentos nasais, alguma secreção, tá? Não era um paciente que apresentava tanto desconforto respiratório, apesar da lesão um pouquinho mais agressiva, tá? Ele ainda conseguia ter ali uma respiração bem controlada. A gente operou esse paciente, então realizou toda a ressecção do plano nasal, tá? É um paciente que a gente teve um pouquinho de cuidado também durante a cirurgia, durante a indicação, tá? Aqui a gente tirou com uma certa margem o tumor. Aqui de um aspecto caudal da narina, eu consigo realizar a avaliação de quão comprometido estava essa parte de cartilagens da narina, onde eu tenho toda a questão de uma destruição tumoral ali desse trato respiratório. Essa é uma das fotos quando a gente começou o fechamento da lesão, então aqui a gente não precisou associar nenhuma técnica reconstrutiva, a gente simplesmente aproximou os bordos ali labiais e optou por realizar o fechamento dessa lesão em bolsa de fumo, tá? Existem algumas técnicas para fechamento da nosectomia, então eu posso realizar uma bolsa de fumo ao redor da pele para que eu tenha uma aproximação desses bordos da derme e, consequentemente, uma cicatrização ali, tá? Que foi o que a gente realizou nesse paciente, também com auxílio de uma pequena ancoragem aqui para que possa se ajustar, porque ali teve um pouquinho mais de divulsão, um pouquinho mais de descolamento da derme ali do tecido muscular, e aí a gente fez esse pontinho para que pudesse ter uma cicatrização melhor. O Nino, ele é outro paciente também que chegou para a gente com uma lesão importante na narina, tá? Novamente um felino de 8 anos, também castrado,
A evolução desse caso tinha 1 mês antes de chegar para a gente, tá? Ele não passou por nenhum colega, não realizou nenhum procedimento, nenhum exame, chegou direto para a gente, e a queixa da tutora é que ele tinha uma respiração com um certo estertor, então uma respiração mais ruidosa, mais dificultosa, e além disso o aumento de volume ali no plano nasal, tá? De princípio a gente pensou também em criptococose por conta dessa lesão do aumento de volume, apesar de não ter aquele sinal característico de lesão de nariz em palhaço, tá? A gente realizou alguns exames complementares, não fechamos o diagnóstico, e conforme essa lesão foi evoluindo muito agressivamente, tá? Essa é uma foto do dia da cirurgia. Anteriormente ele vinha com uma lesão menor, a gente optou por realizar o procedimento cirúrgico também para diagnóstico, tá? A gente realizou a remoção de toda a parte nasal. No Nino a gente precisou associar a cirurgia reconstrutiva, então realizamos um flap de avanço aqui da parte mais dorsal do crânio, e na parte labial a gente conseguiu ter um fechamento satisfatório só com a aproximação das bordas labiais, tá? Esse paciente, a tutora realizou o histopatológico pós-operatório, não fechou o diagnóstico de um tumor, mas sim uma fibroplasia. Então a gente também tem que pensar que não é porque um exame descarta um tumor que eu não tenho a indicação cirúrgica. Era um paciente que tinha uma dificuldade respiratória, que tinha todo um comprometimento do plano nasal, então é um paciente que se beneficiou e que a gente pode dizer que acabou tendo ali uma cura do tumor, mas é um paciente que também a gente vai acompanhando pós-operatório. Esse é o aspecto final da questão da cirurgia, da parte do fechamento. A gente sempre tem que comentar com esses tutores sobre limpeza da ferida cirúrgica também, porque como é em plano nasal, muitas vezes eu tenho gotículas de respiração, né, algumas secreções que acabam grudando ali nos pontos e causam crostas ao redor desses pontos. Então, uma limpeza muito adequada desses pacientes é a maior indicação. Às vezes eu associo a inalação para esse paciente, porque ali vai umidificar se tiver alguma crosta e, consequentemente, o tutor vai conseguir limpar de uma forma mais satisfatória. Aqui o exame histopatológico dele, então a gente consegue ver aqui fibroplasia associada a uma dermatite mista acentuada. Então, nada mais era do que uma lesão dérmica que teve uma diferenciação um pouco mais exacerbada e que teve esse comprometimento da parte nasal. Como a gente teve esse resultado histopatológico, suspeitando também de tumor, não descartando um tumor, a gente solicitou a imunohistoquímica com orientação da oncologista, tá? E ali realmente fechou o diagnóstico da fibroplasia, tá? Que não era nada que a gente precisaria encaminhar para uma quimioterapia ou algum tratamento complementar posteriormente. A gente tem o Bolinha, que é um caso do meu período de aprimoramento, tá? Ele chegou para a gente ali com o histórico de uma lesão com evolução de 1 mês, um gato macho castrado de 13 anos, tá? Ele também havia passado em colega, realizou a biópsia incisional, que diagnosticou o carcinoma de células escamosas, tá? Não era uma lesão tão agressiva, estava mais restrita ao plano nasal e pegando um pouquinho da parte labial, então a gente acabou indicando a anosectomia antes de qualquer outro procedimento mais agressivo. Essa é uma foto dele no dia da cirurgia, então a lesão já tinha um pouquinho mais de evolução, um pouquinho maior, né, essa lesão, esse tumor, e aqui o aspecto final, pós-operatório no dia, tá? A gente realizou o fechamento da parte labial só com a aproximação dos bordos, e na parte ali da cavidade nasal, alguns pontos de ancoragem para que eu pudesse orientar essa cicatrização. Esse é o aspecto final, pós-operatório, com a retirada dos pontos. A gente não teve uma ferida tão satisfatória assim pós-operatória por conta dos pontos acabarem tendo a presença de algumas crostas, tá? Era uma tutora que tinha um pouquinho mais de dificuldade com a limpeza, que mesmo com a indicação da inalação ela não conseguia remover essas crostas, mas que essas crostas estavam bem nos pontos. Então a gente não conseguia só tirar as crostas e manter os pontos até a gente ter uma cicatrização mais satisfatória, então acabou ficando com esse aspecto final. Não tenho foto no final do aspecto da cicatrização dele, mas foi um procedimento que foi super sucedido.
No histopatológico dele, a gente tinha margens exíguas, tá? Pensando no plano mais profundo. Então, a gente acabou encaminhando esse paciente para um oncologista para que pudesse ter um suporte, uma avaliação, para saber se operava, se tinha indicação de maxilectomia também ou não, tá? E fizemos a linfadenectomia, que apontou que ele não tinha metástase, tá? Um ponto também muito importante é que quando eu tenho uma cirurgia um pouquinho mais invasiva em gatos, tá, que são mais sistemáticos, tá, quem conhece gatos sabe que qualquer coisinha que foge da rotina deles, eles podem parar de comer, podem mudar comportamento, às vezes a gente associa o uso do tubo esofágico, tá. Então, quando eu tenho um procedimento que pode ser um pouquinho mais delicado para o paciente, eu faço a realização da esofagostomia, a colocação do tubo esofágico para que a tutora consiga, se caso ele não aceite bem, realizar alimentação, administração de água, medicamento, tudo por esse tubo que ali ela consegue realizar de forma adequada. Ele vai para o esôfago, vai para a cavidade gástrica e ali ele tem toda a absorção de tudo isso. E como eu comentei com vocês, a maxilectomia ela é uma realidade para alguns casos, tá? Normalmente indicada para casos mais agressivos, uma lesão que está ali mais infiltrativa, comprometendo outros tecidos, de parte nasal, oral, ou até mesmo dos ossos da região, tá? Essa é uma paciente também do meu período de aprimoramento, que ela não foi operada com a gente, foi operada com um professor da pós-graduação, e era uma paciente que, mesmo frente a todas as complicações do pós-operatório, mesmo a toda a explicação, a tutora estava super adepta e queria tentar o tratamento, tá? Então, aqui foi no dia da cirurgia, tá? A gente tem essa diferença das lesões. Então, no dia da cirurgia já era uma lesão mais extensa. Aqui nessa primeira foto não tinha exposição dos dentes do paciente. Aqui eu já tenho uma exposição dos caninos, tem uma lesão mais agressiva. Aqui uma foto durante a cirurgia também, então a remoção de toda essa parte de osso, dos tecidos moles ao redor. E aqui uma das fotos pós-operatório. Também notem que esse paciente ele também foi realizada a colocação do tubo esofágico, principalmente pensando em controle de dor. É um paciente que poderia ter um pouco de dor mais exacerbada e, consequentemente, parar de comer, parar de beber água e não permitir a adequada administração dos medicamentos. Então, o tubo esofágico ele vem para auxiliar nesses casos. E aqui, uma das últimas fotos que eu tenho dessa paciente, totalmente cicatrizado, ela estava super bem, se adaptou super bem, a tutora estava super satisfeita com a cirurgia, então nem sempre que a gente tem que indicar uma cirurgia agressiva, a gente tem que se restringir ou falar para o tutor, não tem condição, não tem indicação, é muito agressivo. Não, se o tutor está adepto e ele quer tentar, muitas vezes a gente acaba tentando e a gente pode ter um resultado satisfatório. Então, chegando no fim da aula, aqui são alguns pontos muito importantes para esses pacientes, tá? Como eu comentei, o timing ele é muito importante, então quanto mais rápido esse diagnóstico, quanto mais rápido eu tratar esse paciente, melhor para ele, tá? Consequentemente, eu vou ter uma cirurgia possivelmente menos agressiva e de melhor qualidade e com uma maior possibilidade de remissão do tratamento desse paciente. Associação de terapias complementares também, então pacientes que são submetidos à eletroquimioterapia como forma complementar ou única do tratamento, durante a cirurgia também, para eu ganhar margem cirúrgica, é muito bom associar essas terapias. Quimioterapia ou radioterapia também vem aí nesse suporte. A adesão do tutor é muito importante, tá? Como nas fotos que eu acabei mostrando para vocês, é uma cirurgia que ela é esteticamente feia para o tutor, então a adesão do tutor conta muito para o tratamento. Em relação à explicação, sempre tem que falar sobre prognóstico, né, longevidade desse paciente, sobre os cuidados pós-operatórios, porque não é uma cirurgia que a gente vai realizar e ali é só uma troca de curativo ou só dar um medicamento. Não, tem toda uma questão de limpeza mais delicada, uma questão de cuidados mais intensivos para esse paciente. Então, o suporte pós-operatório também muda bastante, tá? Muitas vezes a gente indica, principalmente em caso de maxilectomia, a internação pós-operatória para que eu possa fazer a administração de medicamentos, né? Controlar bem a dor desse paciente para que ele tenha uma recuperação boa.
A estética também é um fator que é definitivo para essa cirurgia, porque se o tutor, mostrando as fotos, ele não quer esse resultado final, ele não consegue conviver com esse paciente, infelizmente existem esses casos, a gente acaba tendo ali uma limitação desse procedimento cirúrgico. Então, uma dica que eu recebi e que eu sempre repasso nesses casos é mostrar fotos de pacientes que passaram por esse procedimento para que o tutor consiga assimilar, às vezes não fechar a cirurgia no dia, não realizar todo o trâmite para a cirurgia no dia, mostrar, indicar e deixar ele pensar para saber se ele quer realmente fazer ou não, tá? A associação de cirurgias reconstrutivas, ela dá uma amenizada nesse aspecto final, né? Porque ali fica um pouquinho mais apresentável, fica mais satisfatório, não fica uma lesão muito aberta para o tutor, tá? Então, realizar cirurgias reconstrutivas também ajuda bastante. E, como eu falei, é um fator limitante à estética final do paciente, porque se o tutor não quer esse resultado, infelizmente eu não consigo realizar essa cirurgia. E quando a gente fala de tumores de plano nasal, sempre lembrar que não é só cirúrgico, tá? Existem diversos tipos de terapia associadas à cirurgia ou não, então eu tenho que realizar toda essa questão de conversa com o tutor, às vezes pela estética o tutor não topa, mas ele consegue realizar algum outro tipo de tratamento, tá? Eletroquimioterapia, radioterapia, crioterapia, tudo isso depende da extensão da lesão, das características da lesão e do tutor aderir ali o nosso tratamento. Então, aproveitando que a gente está finalizando mais uma aula, tá? Venho introduzir para vocês um intensivo de técnica cirúrgica. A turma de férias já está com as inscrições abertas. Vocês podem apontar a câmera do celular para esse QR Code e entrar em contato com os nossos consultores, que eles vão passar todas as informações, datas, acertar toda essa questão para que vocês possam ou se atualizar ou começar a carreira aí na cirurgia com um time muito bom de cirurgiões, Cauê Toscano, Daniel Jarruge, Marcela, Gislaine, Lucas, Martim, tá? Um time que é referência na cirurgia e que dá todo esse suporte aí para vocês, tá? Agradeço mais uma vez a Cirurgia Anclivep por essa oportunidade, por mais uma aula, e quem quiser pode me chamar no Instagram, mandar mensagem, dúvidas ou algum comentário, é super bem-vindo. Muito obrigado. Oi, eu sou Victoria Custódio, eu sou estudante de Medicina Veterinária do 10º semestre, eu sou aqui de São Paulo, capital, e hoje eu finalizei o curso intensivo de técnica cirúrgica da Associação Anclivep São Paulo. Eu já conhecia a Associação Anclivep São Paulo, eu fiz um curso antes de entrar na faculdade de auxiliar veterinário, então eu já conhecia a estrutura, eu já gostava daqui, gostava dos profissionais, e começo desse ano eu vi a oportunidade de fazer esse curso, uma amiga que me contou, ela me convidou, aí ela falou que o curso é muito bom, que agregaria muito para nossa carreira, principalmente agora nesse período que a gente tá, porque a gente não teve muita técnica cirúrgica na faculdade. Procurei mais, vi a grade curricular, gostei muito, me chamou a atenção principalmente pelo curso ser 100% prático, 100% presencial, da estrutura, da gente ter a possibilidade de poder vivenciar a rotina hospitalar, ter a possibilidade de poder desenvolver nossas habilidades e conhecimentos. Ter uma peça anatômica por dupla, então a gente conseguiu desenvolver todas as técnicas cirúrgicas. Eu gostei muito da aula de cirurgias reconstrutivas. Foi muito bom. Os professores, eles passaram várias técnicas, diversas técnicas, e a gente conseguiu fazer. Eu gostei muito da parte de pensar, de conseguir ter uma ideia do que a gente precisa fazer. Então, conseguir ter um raciocínio clínico de como fazer a melhor técnica para aquele paciente após o procedimento. Como fazer o procedimento adequado para o paciente. Foi muito legal, a gente acabou fazendo uma fêmea, foi uma mudança de plano aí bem legal no final do curso. Tive uma ansiedade no começo, pela experiência, foi a primeira cirurgia que eu fiz, mas eu me senti muito confortável. A cirurgia que estava com a gente foi muito solícita, ela ajudou bastante a gente, então foi uma experiência muito boa. Eu saí com uma nova experiência. Como nunca tinha feito uma cirurgia antes, eu saí muito feliz, principalmente pela saúde do paciente. A técnica ocorreu de forma 100% satisfatória, então foi muito bom ter essa nova habilidade, poder fazer uma cirurgia. Com certeza eu recomendaria. Eu focaria muito nessa parte prática, que todos os alunos eles têm a possibilidade de fazer, conseguir realizar as técnicas, tem o suporte dos professores, tem todo o material necessário e tem o bônus de poder fazer uma cirurgia no final do curso. Tem muita gente que nunca fez uma cirurgia antes, então é uma experiência muito legal. Me sinto muito realizada, foi muito bom o curso, valeu 100% todo o investimento que eu fiz.